Paz a todos. Salmo 131, versículo 3. Espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, às vezes nos aparecem alguns textos que nos causam certas perguntas. Essas perguntas só podem ser respondidas, é claro, na Palavra de Deus. Mas para encontrarmos essas respostas, nós precisamos do quê? Precisamos estar submissos a Deus para que o seu Espírito Santo seja o nosso mestre e nos guie em toda a verdade. Bem, há um certo tempo atrás eu me questionava sobre o porquê Deus havia colocado no meio do jardim a árvore da ciência do bem e do mal. Isso está lá em Gênesis capítulo 3. E deu determinações para o homem para que ele não comesse dele. Isso no capítulo 2 de Gênesis. E no capítulo 3 mostra que há a queda do homem por ter comido do fruto proibido. Os calvinistas dizem o absurdo que Deus tramou a queda do homem. Bom, na verdade, nós precisamos buscar a resposta dessa questão na própria Bíblia. Então, depois de alguns minutos de oração, eu comecei a ler o texto para tentar encontrar a resposta, uma resposta bíblica sobre o assunto. Buscando entendimento na palavra de Deus, li o capítulo 3, retrocedi ao capítulo 2, depois avancei para o capítulo 4. Mas não tive o entendimento necessário para compreender o assunto. Então, me lembrei do Salmo 131, que é o que eu citei ali acima, nos versículos 1 e 2, que diz assim, vou ler aqui para vocês. O Salmo 131, o versículo 1. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Bem, é assim mesmo que eu me senti, como uma criança desmamada. A criança desmamada, ela quer novamente o quê? O seio da mãe. Mas ela já está passando por uma outra fase. Agora vai começar a crescer e a se alimentar de quê? De alimento sólido. E eu me senti assim. Não tive a resposta. Ou melhor, achei que não havia tido a resposta. A contragosto, eu fiz o que está escrito no versículo 3, que diz assim: Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Então, desse modo, eu fechei a minha Bíblia e lembrei do Salmo 40 também, versículo 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Bom, chegando à tarde, liguei o computador para ver alguns estudos bíblicos na internet. E cheguei a um estudo bíblico interessante sobre Josafá com Acabe. Ele comparou os dois livros, de 2 Reis e 2 Crônicas. E daí, nesse estudo, ele acrescentou alguns versículos do capítulo 5 de Hebreus. Olha só que interessante, do versículo 12 até o versículo 14. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar as quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados, agora preste bem atenção, para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Oh, glória a Deus por isso. O Senhor já havia dado a resposta para mim no Salmo 131. Né? Mas eu não havia entendido. E daí o que ele fez? Me levou até o capítulo 5 de Hebreus, aos versículos 12, 13 e 14, para que o meu entendimento se abrisse para as Escrituras. Então, olha só, o resumo é o seguinte: o motivo da árvore da ciência do bem e do mal estar no meio do jardim é óbvio. Adão era menino. Ele não podia comer desse fruto ainda. Por quê? Porque ainda ele não estava preparado, ele não estava exercitado os seus sentidos na palavra da justiça. Conforme Adão fosse crescendo na comunhão dele com Deus, porque no capítulo 3 diz que Deus visitava
Na viração do dia, ou seja, ao anoitecer, ele visitava o jardim, para que Adão tivesse comunhão com ele. E nessa comunhão, Adão receberia a palavra da justiça. Os sentidos dele seriam estimulados por Deus para ele compreender, para ele crescer, ele ter maturidade espiritual. E quando chegasse à maturidade espiritual de Adão, ele poderia comer do fruto da ciência do bem e do mal e estaria preparado para recebê-lo. Eu me lembro de uma coisa interessante agora, é sobre o maná. Quando Deus fez descer o maná do céu para o povo israelita, ele disse que cada um tinha que pegar o suficiente para comer aquele dia. Se eles pegassem mais do que precisavam, no outro dia dava bicho e cheirava mal. Isso é interessante porque o que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso é que nós não devemos querer saber mais do que nós podemos suportar. Nós devemos saber moderadamente. Porque se nós não estivermos preparados para receber o alimento sólido, ao invés de ele nos edificar espiritualmente, vai causar o quê? Vai nos causar a queda. Assim aconteceu com Adão. Ele quis ter conhecimento da ciência do bem e do mal antes do tempo. Ainda não estava pronto para comer do fruto da ciência do bem e do mal. Portanto, a árvore da ciência do bem e do mal estava no lugar onde devia estar, ou seja, no meio do jardim. O homem, ainda menino, deveria esperar a sua maturidade, da sua comunhão com Deus, onde Deus o instruiria ao ponto dele poder comer desse fruto também. Esse é um alerta a todos nós que estudamos a palavra de Deus. Nunca queiramos saber mais do que aquilo que nós podemos suportar. Vamos saber com moderação. Vamos buscar do Senhor e o Senhor nos dá aquilo que é necessário para nós, pois Ele sabe, a vontade dele é perfeita, boa e agradável. E não é a vontade de Deus que nós saibamos tudo. Por quê? Em Deuteronômio 29 diz assim, que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, e as que são ocultas são para Deus. Deus não quis revelar. Nós devemos nos contentar, como diz lá em Provérbios 30, versículo 8, com a porção de costume. Ou seja, aquilo que o Senhor nos dá hoje para comer. Por quê? Visto que no dia que nós entrarmos no céu, na presença de Deus, nós o conheceremos face a face. E o que hoje nós vemos em espelho e enigma, naquele dia nós veremos a Deus face a face. E o que hoje nós conhecemos em parte, o conheceremos assim como somos conhecidos.